Irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria podermos estarmos juntos aqui e conversarmos um pouco, aprendermos um pouco, trocarmos algumas ideias, pensamentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós estamos estudando Gênesis do capítulo 3 até o 11 e estamos estudando também Moisés, em Pérola de Grande Valor, capítulo 8. E é uma alegria estar com vocês. A todos vocês que estão assistindo pela primeira vez, meu nome é André Lima, irmão André Lima. Sejam muito bem-vindos a este canal, a esta classe de estudo do Evangelho. Assistam esses pensamentos, esta aula. E se você gostar, por favor, se inscreva e venha neste canal do YouTube, venha fazer parte da nossa classe, que é uma classe maravilhosa. Hoje nós vamos estudar sobre Noé. Quem foi Noé? Noé ele é descendente de Adão, obviamente, a 14ª geração. Interessante que ele é da linhagem de Sem e da linhagem de Enoque. Enoque teve um filho que se chamou Matusalém. E Matusalém teve um filho que se chamou Lameque. Lameque ele era neto de Enoque. E Lameque também teve um filho que se chamou Noé. E Noé era então bisneto de Enoque. Nos dias de Noé, a cidade de Sião já havia sido transladada até os céus e muitos santos que acabavam aprendendo sobre o Evangelho e se convertendo e vivendo em retidão foram transladados para se encontrar e se juntar a Sião. Enoque, ele permaneceu na terra. Muito interessante é que nos dias de Noé permaneceu na terra, e nos dias de Noé existia muita iniquidade na terra, o povo todo corrompido, muita iniquidade, muito assassinato, muita guerra, enfim, muita perversidade. Mas mesmo assim, Enoque viveu o Evangelho em retidão. Ele era tão reto que as Escrituras dizem que Deus andava com Enoque. Isso significa que a vida de Enoque estava em harmonia com Deus. E ele vivia os princípios do Evangelho, fez convênios com Deus, e ele se guiava pelo Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo. Não significava que Deus pessoalmente estava do lado dele, caminhando e conversando, mas que a vida dele estava em harmonia com Deus. E aprendemos já de cara que é possível, em meio a tanta iniquidade e adversidade, viver em retidão. Noé, quando nós olhamos no guia de estudo das Escrituras, nós aprendemos que Noé é o mesmo Gabriel do Novo Testamento. Isso foi nos ensinado pelo profeta Joseph Smith. O mesmo Noé, o mesmo Gabriel que apareceu a Zacarias e apareceu a Maria, anunciando o nascimento do Salvador. Muito bem. Agora, nos dias de Noé, nós sabemos que Noé construiu a arca e a terra inteira foi inundada. E todas as pessoas, animais, todos que existiam foram mortos, exceto aqueles que estavam na arca com Noé. E eu gostaria de fazer a pergunta para você: como o dilúvio é uma demonstração do amor de Deus por nós? É difícil até de imaginar isso, não é? Com nossa visão tão limitada da mortalidade. Mas lembra, eu e você só enxergamos o tempo presente, não podemos nem olhar para o passado. Lembramos do passado, mas não podemos olhar. E não conseguimos ver o futuro. Porém, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, eles conseguem ver o passado, presente e futuro. Lembra que na existência pré-mortal foi apresentado o plano de salvação, um plano de felicidade, um plano de progresso eterno a todos os filhos de Deus. Todos estavam para nascer aqui nesta terra e desfrutar das bênçãos da mortalidade e poder exercer seu arbítrio e escolher nosso Pai Celestial como seu Pai, escolher a Jesus Cristo como seu Pai.
Mas era tamanha iniquidade que todos os filhos nasceriam naquela situação. E então nosso Pai Celestial, né, Jesus Cristo, na verdade, enviou o dilúvio sobre a terra, porque Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento, lembra disso sempre, e a terra foi inundada e todos foram mortos. E todos os filhos de nosso Pai Celestial espiritual que aguardavam ansiosos pela experiência da mortalidade puderam nascer numa condição melhor. Mas daí nós ficamos pensando assim, será que o Deus do Velho Testamento, Jesus Cristo, ele proporcionou uma segunda chance, uma oportunidade para o povo daquela época? Vamos ler em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o que diz. Diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quando nós lemos em Moisés 8:17, explica melhor esse versículo, nos ensinando que os dias de pregação que Noé teria sobre a terra seriam 120 anos. O povo daquela época teve 120 anos para se arrepender, mudar sua vida. Mas eles não mudaram. E então o Senhor deu o dilúvio. Eu fico pensando assim numa segunda oportunidade. Você já teve uma segunda oportunidade na sua vida para realizar alguma coisa? Como é gostoso ter uma segunda oportunidade. Todo aquele povo que foi rebelde e foi para o mundo espiritual, num local chamado prisão, ali eles aguardaram. Sabe, segundo Pedro, capítulo 3, versículos 18 até o 20, e também Doutrina e Convênios 138, esclarece que nos dias em que, aquele período em que a morte do Salvador Jesus Cristo e sua ressurreição, ele foi e pregou os espíritos em prisão. Esses que foram rebeldes nos dias de Noé. E então eles tiveram uma oportunidade de aceitar o Evangelho. Aqueles que aceitaram puderam e participarão da ressurreição de uma forma mais gloriosa. Não é maravilhoso? Então o Senhor deu a segunda oportunidade. E para toda a humanidade, para todos nós também recebemos uma nova oportunidade. Porque Noé, a partir de Noé, toda a humanidade nasceu novamente, teve uma oportunidade. Joseph Smith ensina que em autoridade Noé é o segundo, sucedendo em autoridade no sacerdócio a Adão. Logo depois de Adão em autoridade, maravilhoso. O que mais que eu anotei aqui? Sim, falamos sobre segunda chance, não foi assim? Você já teve uma segunda chance? Pensa nesse momento que você está me ouvindo. Você já nasceu, viveu vários anos, fez muitas escolhas, utilizou o seu arbítrio. Mas todo o seu futuro ainda está por acontecer e o Senhor está te dando uma nova chance para os anos que virão de escolher Jesus Cristo como seu Pai e a nosso Pai Celestial e escolher viver em retidão. Você tem todos os anos pela frente para escolher o Salvador. Que grande segunda oportunidade. Lembra, Noé, ele pregou 120 anos e eles não escolheram o Salvador. Não precisa ser assim conosco, não é? Muito bem. Deixa eu comentar algumas coisas aqui no capítulo 6. No versículo 6 fala assim: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Imagina como que Deus pode se arrepender. Não soa um pouco assim, um ruído no ouvido? Em Números, no capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende. Joseph Smith, ao traduzir este versículo, ele ensina assim: porque Noé se arrependeu por eu os haver criado. Quem se arrependeu foi Noé. Noé que se arrependeu de Deus ter criado o homem, porque em seus dias existia tanta iniquidade.
No versículo 6 também fala ali, porque me arrependo de eu os haver feito. Na verdade, quem se arrependeu de Deus ter criado o homem foi Noé, porque em seus dias a iniquidade era extrema sobre toda a terra, e toda aquela geração teve que passar. Com o dilúvio também foi o batismo da terra, e o batismo de fogo virá pela ocasião da segunda vinda. Muito bom. E choveu 40 dias e 40 noites. Diz que as portas do grande abismo, as fontes do grande abismo se abriram, as janelas do céu se abriram, então veio água de muitos lugares além da chuva e a terra inteira foi inundada. E assim foi o batismo de água desta terra, deste mundo. Diz que a água prevaleceu sobre a terra 150 dias. Quando eu fico pensando no dilúvio, eu fico imaginando que o dilúvio é a história também de um pai protegendo sua família num mundo corrompido. Que grande exemplo para nós, não é? Mas eu também fico pensando na arca e fiquei pensando num simbolismo para a arca. Imagina assim, ó, aqui estava a arca, Noé, sua família, os animais, e à medida que subia a inundação, a arca também subia. E eu fiquei pensando como eu e você, nos nossos dias, podemos ter uma arca. E eu fiquei lembrando dos convênios que nós temos com Deus. Por exemplo, o convênio do batismo que renovamos todos os domingos ao partilhar do sacramento. O convênio de lembrar sempre de Deus, de Jesus Cristo, tomar sobre nós o nome de Cristo, ser testemunha dele em todos os lugares. Imagina a arca como um símbolo do convênio. À medida que a iniquidade ia subindo na terra, o Senhor sustentava também a arca. Na medida em que a iniquidade em nossos dias aumenta, o Senhor nos sustenta como a arca, nos nossos convênios. Então temos os convênios do batismo, temos os convênios do sacerdócio, os convênios do templo, de ter famílias eternas. E à medida que nós guardamos nossos convênios, o Senhor, Ele nos sustenta como a arca em meio aos dilúvios. Não é maravilhoso? Tão gostoso saber que Deus vive, que nos ama. Muito bem. Eu gostaria então de comentar um pouquinho adiante, depois que Noé, passados os 150 dias, a água começou a descer. Imagina assim, tínhamos o Jardim do Éden, que o Senhor levou dessa terra. Tínhamos a cidade de Enoque, que o Senhor levou desta terra. E temos vários rios, nomes de rios locais, mas com o dilúvio a geografia da terra mudou muito. E os rios que nós encontramos depois não eram os mesmos rios localizados lá no Jardim do Éden. Então toda a terra se modificou. Mas ainda assim, a terra era um grupo só, né? Nós falamos, quando você estuda geografia, geologia, que existe a Pangeia, que era um único continente. E depois começaram a se dividir os continentes, as placas tectônicas. Por exemplo, no Brasil nós não temos nenhuma fenda, por isso que não tem terremotos no Brasil, ele está sobre uma placa tectônica e elas estão se afastando. Mas em Gênesis capítulo 10, versículo 5, fala assim: e a Éber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então a terra antes era um único continente, e nós, ao estudarmos hoje, aprendemos sobre Pangeia, e eles começaram a se separar. Muito bem. No capítulo 11, uma coisa muito interessante. Gênesis 1 até 11 são 2000 anos de história. E nesses pequenos versículos, nesses pequenos capítulos. E depois do versículo, do capítulo de Gênesis 12 até o final de Malaquias, são mais 2000 anos. Então é uma forma muito condensada, foi registrado aqui. Mas em Gênesis 11 fala a história do povo que vivia na Torre de Babel. Eu gostaria,
salientar uma coisinha aqui no capítulo 11, versículo 4. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos. Observem, eles queriam construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Quer ver uma pergunta interessante? O que aquele povo descobriu, porque eles estavam construindo uma torre para chegar aos céus? O que eles descobriram? Que Deus teve que descer aqui nesta terra e confundir a língua deles para que eles não alcançassem. Nossa, que pergunta, né? Na verdade é uma pergunta um pouco tola também, meio burra. E eu vou mostrar por quê. Em Elamã, no capítulo 6, deixa eu só abrir aqui Elamã. Elamã. Opa, peraí que eu estou atrapalhado aqui, eu estou procurando antes de Jaume e depois. Elamã, capítulo 6. Vamos achar aqui. É um pouquinho lento, né? Deixa eu só ver os versículos que eu anotei aqui. Está aqui. Elamã, capítulo 6, versículo 25 a 28. Olha o que fala. Elamã está ali no livro de Mórmon, depois de Alma. Versículo 25, capítulo 6, 25. Ora, eis que foram esses os juramentos e convênios secretos que Alma ordenou a seu filho, no caso Elamã, não revelar ao mundo, para que não viesse a se tornar um meio de destruição do povo. Ora, eis que esses juramentos e convênios secretos não chegaram a Gadianton por meio dos registros confiados a Elamã, mas eis que foram postos no coração de Gadianton pelo mesmo ser que induziu nossos primeiros pais a comerem do fruto proibido. Sim, aquele mesmo ser que conspirou com Caim, dizendo-lhe que se matasse seu irmão Abel, não o saberiam. E conspirou com Caim e seus seguidores daí em diante. E foi também esse mesmo ser que pôs no coração do povo a ideia de construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. E foi esse mesmo ser, e daí continua. Irmãs, irmãos, percebe que nessa época, né, depois do dilúvio, o povo começou a se corromper novamente. E nesses dias, Satanás colocou no coração deles que eles poderiam ir aos céus sem Jesus Cristo. Poderiam construir uma torre tão alta e chegar aos céus onde Deus está sem Jesus Cristo. Aquela torre é um símbolo do anticristo. E observe que eles não descobriram nada na verdade. Eles queriam alcançar exaltação e vida eterna sem o Salvador. E isto não é possível, porque no plano de progresso eterno de nosso Pai Celestial, no plano de salvação, a salvação é conseguida unicamente através de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, o Deus do Velho Testamento. Jesus Cristo que expiou por todos nós, possibilitando herdarmos vida eterna. Então, Satanás que colocou no coração deles. Só para lembrar, anticristo, né? Nos nossos dias, quem são os anticristos? São todos aqueles que pregam contra Cristo e também todos aqueles que pregam contra a família. Quem prega contra a família em nossos dias, eles são anticristos. Deixa eu só ver se eu marquei alguma coisa para compartilhar aqui em Mosias 8. Em Mosias 8, algo para nós lembrarmos assim, ó, o que Noé ele era tão especial, porque a vida dele estava em harmonia com Deus. No versículo 27, capítulo 8, 27, que diz assim: e assim Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem justo e perfeito em sua geração, e ele andava com Deus. Então Noé era um homem justo que andava com Deus em seus dias. Queridas irmãs, queridos irmãos,
que possamos ter nossa vida em harmonia com Deus, assim como foi com Noé. Que possamos ter nossa vida guiada pelo Espírito Santo, assim como foi com Noé. E são alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Observe que Noé também era um profeta de Deus. Como obter salvação em dias tão conturbados como hoje? Lembra, Adão era um profeta. Aqueles que deram ouvidos a Adão obtiveram salvação. Enoque era um grande profeta também. Aqueles que deram ouvido às palavras de Enoque receberam salvação e foram a Sião, um símbolo de vida eterna. Aqueles que deram ouvido a Noé, que era um profeta de Deus, receberam a salvação. Irmãs e irmãos, que possamos dar ouvidos ao profeta de Deus de nossos dias, que é o presidente Russell M. Nelson. Ele tem chamado a todos nós, dado muitos conselhos e orientações, mas ele tem chamado a cada um de nós para darmos ouvidos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E ele tem nos ensinado a frequentar mais os templos e aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo e o plano de salvação, a fazer convênios com Deus e estar que nem na arca, seguros neste mundo tão tribulado. Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado por estarmos juntos aqui, podermos compartilhar esses pensamentos tão edificantes. Nos encontramos no próximo domingo. Cuide-se bem, tenha um ótimo dia. Tchau!